Vamos lá, uma boa tarde a todos aqui presentes, que estão presentes e àqueles que nos acompanham desde os meios virtuais, que estão por alguma razão impedidos de comparecer. Então a casa disponibiliza esse recurso para que as pessoas não percam a mensagem. Então vamos fazer a nossa prece. Buscando, o quanto nos seja possível, silenciar nossa mente, embora esteja vibrando há pouco tempo a música, que possamos nos deixar embalar por essa melodia, porque junto com esta energia proporcionada pela música, aquieta a nossa mente e podemos então rogar a Jesus que por intermédio dos seus benfeitores escalados para nos amparar, possam eles nesse momento adentrarem-se ao recinto e carinhosamente eles se postam ao lado de cada um de nós, cientes das nossas necessidades mais urgentes, cientes das nossas angústias e aflições, dos nossos medos, das nossas intranquilidades, dos nossos receios. Eles então, como bons sirineus, envolvem-nos neste momento, trazendo o socorro que por misericórdia divina nos alcança, envolvendo-nos o coração, envolvendo-nos a alma, e, se necessário, trazendo também o conforto para o corpo físico. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade bendita. Louvamos, Senhor, o vosso nome, os vossos ensinamentos e os vossos exemplos. Ensinamentos esses que buscamos trazer para iluminar o nosso caminho que percorremos em direção à nossa elevação moral e espiritual. Abençoa, pois, Senhor, o esforço que fazemos nesse sentido. Abençoa os benfeitores espirituais que em vosso nome nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram. Em especial, envolve-nos nas proteções magnéticas que nos permitirão então participar dessa reunião doutrinária de esclarecimentos com serenidade e tranquilidade. Muito obrigado, amigo Jesus, que assim seja. Dentre os vários autores espirituais que se serviram da psicografia do Divaldo, os mais conhecidos são a Joana, a própria Joana, que é a mentora dele, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, Vitor Hugo. Existe uma que ela tem um carinho muito especial, ou nós temos um carinho muito especial por ela, que é a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues assumiu diante, ou junto da Joana de Ângeles, um compromisso de trazer para nós uma visão diferente
do que havia sido, ou que teria sido, a passagem de Jesus quando esteve encarnado entre nós. E ela, uma poetisa baiana, ela tem uma característica muito especial, que é realmente uma visão muito lírica, uma visão muito, muito bela de tudo. Mas ela entendeu, nas palavras do próprio Divaldo, né, que já explicou isso algumas vezes aqui para nós, mas ela entendeu que nós temos uma certa justificativa em relação aos ensinamentos de Jesus. Nós imaginamos que se Jesus viesse hoje, eu queria ver. Trânsito, não achar uma vaga no shopping, quando achar alguém pegar a vaga, vamos ver se dá para perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Então, ela sabendo que nós teríamos essa tendência de colocar aí a justificativa para nós não fazermos as coisas, imaginando que na época de Jesus era tudo mais simples. Ela então houve por bem, em 2 livros, ela abriu um espaço muito grande, de várias páginas, onde ela chama de respingos históricos, onde ela vem trazer para nós como é que eram as coisas naquela época. Para quebrar esse viés mental comodista que muitas vezes nós temos, de imaginar que naquela época tudo era melhor. Ela entendeu que ao desnudar como eram as questões de política, econômica, social, de poder naquela época, nós teríamos então uma visão maior do que significou a trajetória de Jesus. E entre as várias explicações que ela vai nos dar, eu decidi trazer uma explicação muito profunda que ela dá a respeito de como era o ambiente econômico, social, político, de poder quando Jesus esteve aqui. Então ela vai dizer o seguinte, que Israel era uma sociedade teocrática. Significa que todas as leis tinham uma base religiosa. Hoje somente 2 países são teocratas. Um é o Vaticano e o outro é o Irã, onde toda a legislação, tudo, o poder judiciário, o poder executivo, tudo obedece uma regra religiosa, um livro religioso. Israel naquela época era igual. Quando Jesus chegou, havia então um domínio dos romanos sobre toda aquela região. Então, o poder social, o poder econômico, o poder político da época era dividido em 3 grandes grupos. Começa com 3, depois vai para 4, sempre vai subdividindo, nunca vai diminuindo, só vai aumentando. E cada um deles tinha uma luta pelo poder e tinha também um viés religioso. O mais conhecido dentre todos eles são os fariseus. Os fariseus, eles representavam assim a classe média, vamos chamar assim. Eram aqueles que podiam pagar estudos, que podiam permanecer se dedicando exclusivamente a conhecer a legislação ou a Torá, né, o Velho Testamento para nós. E eles então iam galgando posições. Então começavam como rabinos, depois aos poucos eles iam se isolando, porque eles não se misturavam com as pessoas, daí fariseus são separados. E eles tinham assim uma loucura por regras que era uma coisa impressionante. A Bíblia tem 623 mandamentos.
eles tinham que seguir os 623 mandamentos. Não fosse isso suficiente, eles gostavam ainda de outros livros, do Talmud, que trazia mais o outro tanto de obrigações. Então eles se apegavam a isso com um fanatismo muito grande. E com isso eles iam criando um grupo restrito, muito restrito. Então eles tinham uma interpretação muito restrita também das leis. Mas eles eram a classe média. Os poderosos tinham outra denominação. Eles se chamavam saduceus. Os saduceus representavam a aristocracia, as pessoas que tinham muito dinheiro, muito dinheiro. E eles tinham uma visão também muito particular da religião. Enquanto os fariseus tinham 2 ou 3 grupos de livros, que era o Velho Testamento, o Talmud, e também os ensinamentos orais que passavam de profeta em profeta, eles não admitiam isso, eles admitiam somente o Velho Testamento. Acabou. Se está no Velho Testamento, está. Se não está, não existe. Então não existia profeta, não existia nada para eles. Com isso, pasmem, mas eles não acreditavam na vida após a morte e muito menos na ressurreição. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Por quê? Não estava no Velho Testamento. E isso produzia entre os saduceus e os fariseus um atrito muito grande. Porque os saduceus eram eles que mandavam prender e mandavam soltar no templo. Porque somente eles poderiam administrar o templo. Então o templo de Jerusalém era comandado por eles. Somente eles, mais ninguém. Mas eles formavam assim como se fosse um supremo tribunal, chamava Sinédrio. E esse Sinédrio tinha 72 componentes. E aí se misturavam os saduceus e os fariseus. E aí o bicho pegava lá. Porque eles sempre tinham discussões entre eles, eles não se davam. Principalmente pelo seguinte, por serem os poderosos, os saduceus, eles não queriam que fosse feito nenhum movimento, nenhuma marola, nada. Que é para os romanos não virem lá e acabarem com a festa deles. Então o que eles faziam? Eles não eram a favor de nenhum tipo de protesto. E os saduceus tinham uma visão muito fechada. Não tinha de contemporizar nada. Fez errado, eles matavam. Tá certo? Ou prendiam. Eles não tinham alternativa. Porque era assim que a lei de Moisés mandava fazer. E eles viviam nesse pega aí. Então um não se dava muito bem com o outro, não. E tinha um terceiro poder. Esse terceiro poder depois se desdobrou no quarto e no quinto. Era o povão. Só que não era o povão geral. Ele tinha um nome muito especial. Eles chamavam assim Ham-Haretz. Eles eram realmente os excluídos. Então o que acontecia? Quando os romanos queriam aumentar os impostos, os saduceus falavam, não, você não pode aumentar o meu imposto, porque eu estou do seu lado. Os fariseus também, não vem para o meu lado, porque eu também não sou contra você. Aumentavam o imposto para quem? Para o pessoal. Já viram um lugar assim parecido? Então. E aí o que acontecia? Eles começavam a perder tudo. Não podiam pagar os impostos, os bens, as propriedades, as fazendas, os animais, tudo eram confiscados. E eles começaram a se revoltar. Então, do Ham-Haretz se formaram então os zelotes. Os zelotes, eles eram o seguinte, nada de oração. Deus não vai resolver as nossas coisas pela oração. Nós temos que sair no tapa. E eles começaram então a fazer o quê? Já que eles perceberam que matando um romano, eles se vingavam matando uns 100 judeus, eles pararam com a brincadeira e começaram a fazer o quê?
a perseguir os judeus que colaboravam com os romanos. Mas há um grupo muito particular dentro dos zelotes, não gostavam dessa brincadeira. Achavam que era muito trololó. E eles resolveram partir para o assassinato. E eles se chamavam sicários. Então, os sicários faziam parte de um grupo extremamente radical dentro dos zelotes que praticavam o assassinato. Não dos romanos, mas daqueles que colaboravam com os romanos. Então eles faziam assim, durante as festas, que todo mundo saía andar na rua e tal, não era seguir o trio elétrico, mas eles andavam na rua e tudo mais. Então eles tinham um punhal muito especial, chamado sicai, daí vem sicário. Então eles matavam alguém, escondiam a arma e ficavam todos horrorizados, indignados. E eles começaram a fazer isso. E eles dominavam as pequenas aldeias, porque ou as pequenas aldeias eram a favor deles, ou eram contra eles. Se fossem contra eles, eles matavam todo mundo. E eles acreditavam, eles faziam tudo isso, porque eles acreditavam que tinha um único Deus. Só um. Não precisavam de rei, não precisavam de nada. Então, qualquer um que tentasse pegar o poder, eles lutariam contra. Então eles achavam que não era justo uma pessoa de fora dominar Israel e ter que pagar impostos para essas pessoas. Então era contra isso que eles lutavam. Esse é o cenário. Me chamou a atenção que os 3 grupos, os 4 grupos que a gente queira dividir, não tinha ninguém preocupado com o seu próximo. Não existia. Então, para os saduceus, eles eram milionários, ricos, tinham o poder, tinham as terras, tinham tudo, porque Deus gostava deles e os favoreciam com isso. Os fariseus não eram tão ricos quanto os saduceus, mas também reconheciam que Jeová tinha sido benevolente com eles, porque eles mereciam aquilo ali. E os zelotes imaginavam o quê? Que tinham sido tirados deles e eles tinham que lutar para reconquistar. Mas não tinha ninguém preocupado com o seu próximo. Aí apareceu alguém que começou a querer mudar essa história. Então ele começou a tentar ajudar as pessoas. O foco dele era sempre fazer alguma coisa em benefício das outras pessoas. E ele foi recebido com bastante dificuldade, a não ser por aqueles que sofriam. Porque os fariseus achavam que ele estava agindo contra a vontade de Deus. Os saduceus, a mesma coisa. Os zelotes não gostavam dele. Por quê? Porque ele falava, se era lícito cobrar o imposto, que os zelotes eram contra, ele falava, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí os zelotes ficaram com ele por aqui. Os fariseus diziam, como é que ele pode falar o que ele fala, se ele nunca fez a escola de rabinato? E os saduceus morriam de medo dele. Por quê? Porque os saduceus eram aturados pelos romanos, porque bem ou mal, eles seguravam o povo. Quando os romanos começaram a perceber que Jesus estava mais perto do povo do que os saduceus, daqui a pouco os saduceus iam perder a boquinha deles. E aí eles começaram a ter certa dificuldade, como eles enxergavam Jesus. A lição da nossa tarde de hoje, ele fala assim, o que fizemos de Jesus? E ela tem como premissa de desenvolvimento a frase que Pilatos fala. E o que eu faço de Jesus, conhecido como Cristo? É a pergunta que ele faz para aqueles que vieram trazer Jesus para ele julgar. Levaram Jesus então para julgar,
E ele não viu culpa nenhuma em Jesus. Nada, ele falou. As pessoas estão morrendo de inveja dele, é só isso. Eles têm muito medo de Jesus. É por isso que eles estão trazendo. Porque chegou uma hora que, apesar dos 3 grupos, os 4, né, não conseguirem se tolerar, eles arrumaram um inimigo em comum, que era Jesus. Jesus passou a ser o inimigo dos 4. Todo mundo tinha um inimigo comum, por razões diferentes, mas tinha Jesus. E eles se juntaram e levaram para Pilatos julgar Jesus. Quando Pilatos viu que ele era inocente, ele falou, vou fazer uma coisa que vou oferecer uma troca de prisioneiros. E aí foi o que ele ofereceu. Quem era Barrabás? Em primeiro lugar, o primeiro nome de Barrabás é chocante. O primeiro nome dele também é Jesus. Ele chamava Jesus. Assim como o nosso Jesus. Só que o Barrabás, ele era um sicário. Tanto ele como Dimas, como Gestas, foram presos porque tinham matado alguém na festa que antecediam a Páscoa. Por isso eles foram presos. Eles não eram ladrões. A tradução na Bíblia está totalmente equivocada. No original, em grego, eles são assassinos. E só assassinavam quem eram os sicários. E aí, o que ele fala? Vou oferecer. Porque o povo também não gostava dos sicários. Por quê? Porque os sicários prendiam e arrebentavam todas as aldeias. Então ele falou, vou oferecer um que o povo não gosta e o outro que o povo gosta, porque ele entrou no domingo de Ramos, foi a maior festa, estou garantido nessa. Só que adivinha quem estava lá na plateia? Só zelotes, só sicários. Por isso, quando foi oferecido, a plateia correu tudo para o lado de preservar o chefe deles, que era o Barrabás. E o interessante é que ele chamava Jesus Bar-Abba. Esse era o nome dele. Bar-Abba significa filho do Pai. E Jesus chamava Jesus ben José, Jesus filho de José. E quando ele pergunta, presta atenção, olha lá na Bíblia, ele fala assim, qual vocês querem? Bar-Abá ou denominado Cristo? Porque o primeiro nome era igual. Só que no século III, a moçada começou a achar que ninguém podia chamar Jesus. Como é que você vai falar assim, qual Jesus você quer? Porque aí começa a confundir Jesus do bem com Jesus do mal. Então eles tiraram o primeiro nome de Barrabás, mas muitas traduções ainda conseguiram passar os originais e está ali. Mas isso é só uma firula. E eles escolheram que libertasse Barrabás. Jesus, era filho do pai terreno, aquele que vai trazer as coisas que eles haviam perdido. E o outro era aquele que apresentava para nós o reino de Deus. E eles abriram mão do reino de Deus, buscando o aqui e agora. E Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado numa sexta-feira, reapareceu no domingo. E enquanto eu estava refletindo sobre o desenvolvimento da palestra, eu fiquei imaginando, como será que essas pessoas estavam na segunda-feira? Como é que será que eles estavam imaginando? Será que se imaginavam vitoriosos? Ou será que o conflito entre o bem que eles poderiam ter feito e o mal que eles praticaram estava começando já a cobrar a paz de espírito deles? Evidentemente, não teremos nunca resposta para isso, que vai depender de uma série de fatores. Mas a lição nos leva ao seguinte: isso dá a impressão que é uma coisa muito antiga. Mas não é não. Jesus,
Ele reapareceu no domingo para os discípulos para mostrar que a vida continua. Jesus aparece todos os dias para nós. Todos os dias. E nós temos que escolher qual Jesus nós queremos. E os dias atuais começam a mostrar que nós estamos deixando um pouco de lado o Jesus que vem nos apresentar o reino de Deus, para nós ficarmos com o Jesus que vai nos trazer as coisas aqui e agora. Esse ano, os anos já estão sendo muito difíceis, mas esse ano será particularmente difícil, porque haverá sempre a agressão político-partidária. E nós vamos ter que escolher. Mas sem entrar na questão político-partidária, porque isso é uma escolha individual, o que mais deve nos chamar a atenção é que nós temos que saber escolher sem odiar o outro que nós não escolhemos. Essa vai ser a maior dificuldade. Porque as portas do ódio já estão escancaradas. E Jesus falou: entrai pela porta estreita. A porta estreita é não odiar. Ela é muito difícil de entrar. A porta larga, que é do ódio, ela se escancara. É tão fácil passar por ela, porque nós trazemos ainda dentro de nós esse ódio. Se nós pudéssemos pegar os exemplos da época de Jesus, desses 3, 4 grandes grupos, sociopolítico, econômico, e trazer para os nossos dias, eles não se ajustam mais ou menos no mesmo manequim, na mesma forma que era na época de Jesus. Mas o importante é que quando nós escolhermos um, que não odiemos o outro. Ah, mas ele está errado, o do outro grupo está errado. Sim, ele até pode estar errado. Mas a partir do momento que eu odeio, eu começo a fazer errado também. Esse vai ser o nosso maior desafio. Não é nem uma porta estreita, é um vãozinho que nós vamos ter que passar. E muitas pessoas já começam a afirmar: puxa vida, mas por que Deus não dá um jeito nisso, né? Por que Deus não pega aquele outro? Já estão meio velhinhos, leva embora, tá certo? E essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Nós espíritas não temos o direito de fazer essa pergunta. Porque existe uma explicação para isso. E quem deu essa explicação foi uma princesa. Uma princesa que teve a sua vida ceifada durante a Revolução Francesa. Por ela ser da aristocracia, eles não perdoavam. Começa a repetir, né? Os zelotes tomaram o poder e mataram todo mundo da aristocracia, que era o que os zelotes queriam fazer lá atrás, na época de Jesus. Enquanto todo mundo aplaudia quando alguém da aristocracia era guilhotinado, quando ela foi guilhotinada, todo mundo ficou em silêncio. Porque ela era a única que ajudava os pobres. Ela era a única. E ela se chamava Isabel. Ela era irmã do rei Luís. Eu sempre esqueço o número, não sei se é 14, 15, 16. Era o que o rei estava no poder. Era cunhado da Maria Antonieta. Pronto, agora já. E aí, ela chegou no plano espiritual. 1790 ou 1791 ela morreu.
Em 1858, ela trouxe uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E com a lógica, só que ela não assina Isabel, ela assina Elizabeth de França. E ela diz assim, perdoai os inimigos. Ela diz assim, Deus permite que dentre vós existam os criminosos, para que eles vos sirvam de lição. Mas vamos flexibilizar a palavra criminoso. Criminoso não é só como um sicário que mata o outro. Aquele que rouba a paz de alguém, ele também é um criminoso. Aquele que mata as esperanças de alguém, ele também é um criminoso. Aquele que desvia alguém do seu destino, oferecendo-lhe drogas ou quaisquer outros artifícios, também é um criminoso. Mas aí eu parei e fiquei pensando. Falei, mas por que será que Deus, ou o que será que Deus quer que eu aprenda com os criminosos? E ela vem dar a resposta. Ela diz assim. Na realidade, eu vou falar antes a resposta do que ela. Porque ela não fala direto, ela dá uma voltinha. Ele diz assim, o que eu tenho que aprender com os criminosos? Eu tenho que aprender alguma coisa que eu não tenho. E o que é que eu não tenho? Eu não tenho um monte de coisa. Eu comecei a observar nesta lição o que diz respeito à minha pessoa. Então eu percebi que os fariseus, eu me identifiquei muito com os fariseus. Porque os fariseus são aqueles que eles estudavam a vida inteira só para demonstrar o seu conhecimento. Porque o conhecimento era valorizado entre eles. Eles se tornavam doutor das leis, aquele que julgavam as outras pessoas. Então eu percebi que no Espiritismo eu dediquei grande parte das minhas energias na aquisição do conhecimento, achando que o conhecimento por si só seria libertador. Mas não é. Enquanto eu não puser a mão na massa, vai ser muito difícil. Porque não tem prova no vestibular para entrar no reino de Deus. São os nossos atos. Então eu comecei a perceber que é esse o foco que eu deveria nortear agora a minha vida. Mas voltando lá para os criminosos. O que tem que aprender com os criminosos? Qualidades que nós ainda não temos. São as qualidades que vão fazer falta agora. Nós temos que desenvolver o quê? Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que ser caridosos. E o que é ser caridoso? É ser benevolente com todo mundo. Ser indulgente com as falhas erradas das pessoas e perdoar. Então é isso. Esses criminosos estão aí, no poder, nos irritando, porque nós não somos benevolentes com todo mundo. Nós não somos indulgentes com os erros deles. E nós também negamos o nosso perdão para eles. Então é isso que nos falta. Desenvolver esses atributos. Como desenvolver esses atributos sem eles? Nós não conseguiríamos. Foi o que eu tentei fazer da vida. O conhecimento seria o suficiente para me dar essas qualidades. Ela por si só não me dá essas qualidades. Então agora estou numa fase nova da vida, onde eu vou ter que começar a desenvolver essas características. E ela termina dizendo o seguinte: vocês precisam deles. Precisam. Porque sem eles, nós ficaríamos acomodados
e nós não desenvolveríamos essas qualidades que eles buscam desenvolver em nós. E ela diz assim: o dia que vocês aprenderem, acabou para eles. Porque aí vocês não precisarão mais deles para que eles vos ensinem aquilo que vocês já aprenderam. E aí, simplesmente Deus os leva para experimentar a dureza de seus corações em outros planetas onde se equiparam moralmente. Por isso que o grande desafio nosso é que eu tenho a tendência de comunizar as coisas, e não é bem assim. Então, se nós temos o conhecimento e ficamos parados no conhecimento, a nossa grande dificuldade vai ser enfrentar esses tempos que virão. E vamos ser tentados a colocar em prática aquilo que nós já trazemos dentro de nós. Nós já trazemos dentro de nós o ódio, a raiva, o inconformismo, a intolerância. Tudo isso nós já trazemos. Isso já aprendemos com facilidade. Então nós vamos ter que nos esforçar, nos vigiar, para não entrarmos nessa porta larguíssima, que é odiar o nosso próximo. É tentar. Não é fácil. Não é fácil, porque se fosse fácil, isso não nos incomodaria. Nos incomoda é porque nós temos a dificuldade de enfrentar. Eu gostaria de trazer argumentos mais fortes, de trazer argumentos mais poderosos, que pudessem fixar melhor em cada um de nós. Mas essa é uma luta que cada um de nós vai ter que viver. Para uns, será menos difícil. Para outros, será mais difícil ainda. Para outros ainda, nem vão tentar. Porque eles acham que estão certos. Mas existe um objetivo para a nossa vida. Não nesta, nem na próxima. Também na outra, nem na outra, ou a outra ainda. Mas um dia, todos nós, desenvolveremos essas qualidades e poderemos então integrar o reino de Deus. Não virá de fora para dentro. Modificar o ódio, a raiva, a intransigência, a intolerância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, que nós adquirimos, é uma tarefa nossa. É uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Mas sem isso que está aí fora, nós não conseguiríamos. Nós entraríamos, sairíamos, e só aumentamos o conhecimento e não colocamos o conhecimento em prática. Esse é, de longe, o nosso maior desafio. Por isso que nós escolhemos essa época para nascer. Porque agora as coisas estão muito difíceis. Não porque eram mais fáceis na época de Jesus. É porque agora a quantidade de pessoas que vieram no plano espiritual inferior é muito grande. É muito grande. E eles pensam como pensavam os saduceus, os zelotes, os sicários, os fariseus. Eles não querem o bem do próximo. Somente Jesus fez esse contraponto. Isso para mim foi a coisa mais importante. Ninguém queria saber dos demais. Então é isso que eu teria a compartilhar com vocês.
A esperança é que nós temos o conhecimento para fazer frente a esses acontecimentos que virão. Nós vamos fazer a prova. Temos o conhecimento, vamos passar pela prova para ver se vamos ser aprovados ou não. A boa notícia é que ninguém é reprovado. Só fazer de novo a matéria sem problema nenhum. Então, tendo Jesus na nossa mente, esse Jesus que enfrentou o ódio, a intolerância, o medo, a inveja, a incompreensão de tantos na sua época. A esse Jesus que renasce a cada dia para nós. E somos nós que devemos escolher na manhã de cada dia. Qual Jesus? O Jesus, o filho de José, o filho de Maria, ou o Jesus Barrabás? Qual? Essa é a pergunta que nós temos que fazer todos os dias quando nós acordarmos. A escolha por Jesus, o Jesus filho de Maria ou de José, não é simples. Porque nós temos a inclinação fácil de escolher o outro Jesus. Mas é por isso que nesse momento Jesus, filho de José, filho de Maria, o Messias prometido. É por isso que nesse momento, Senhor, nesta pequena assembleia que se reúne, nós vos estendemos as mãos, buscando a misericórdia do vosso amor. Ajuda-nos, Senhor, a atravessar esses momentos tão difíceis da nossa vida. Cercam-nos, Senhor, as dificuldades. Muitas vezes, tendo por trás de cada dificuldade alguém. É em benefício desse alguém, Senhor, que nós te pedimos nesse momento. São eles os algozes da humanidade, os poderosos, aqueles que se consideram acima do bem e do mal, aquele, Senhor, que desejando desestimular a humanidade a seguir, a vos escolhendo, buscam, desde o mundo espiritual, a modificar a nossa forma de pensar. Nós vos pedimos, Senhor, misericórdia, misericórdia para essas criaturas, encarnados, desencarnados, se unem no pensamento do ódio, da raiva, da vingança, às vezes em nome de Deus, às vezes em vosso nome, sem se darem conta do prejuízo que estão acarretando a eles próprios. Ajuda-nos, Senhor, a seguir escolhendo o vosso nome. Mas ampara, Senhor, ampara essas criaturas. Ajuda-os a perceberem o mal que fazem, não para o próximo que eles desprezam, mas o mal que eles fazem para si próprios. Afastados que se encontram dos seus amores, porque mergulharam no ódio. Ajuda-os, Senhor,
ampara-os. São muitos sofredores. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.